Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 27.150 dólares. Bitcoin que consegue ultrapassar e se manter acima dos 27k. A situação melhorou desde o vídeo de mais cedo, mas ao mesmo tempo deixa claro zonas de suporte que a gente não pode romper para baixo, caso a gente queira fazer um rompimento para cima novamente. Quero discutir essas zonas tentando estimar as probabilidades das próximas horas junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho caso você ainda não tenha ativado, ok? Vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, né? E o Bitcoin no 4 horas, a situação para mim não mudou muito. A gente continua naquela nossa consolidação entre os 29 mil dólares e os 26.500. Não conseguiu sair dessa zona ainda. Lembre-se, se a gente rompe para baixo essa zona aqui dos 26.500 dólares, começa a fechar candles aqui embaixo, é um péssimo sinal, sinal de correção no semanal para os 25. E, obviamente, se a gente rompe aqui esse topinho, a gente deve ver um Bitcoin em 30 a 32 mil dólares rapidamente, ok? Eu acho que a grande decisão para isso está bem próxima, tá? Eu quero te mostrar por quê. No 4 horas, a gente rompeu esse triângulo para baixo e nesse momento a gente começa a ensaiar um reteste dele, né? A gente ensaia um reteste de zonas de Fibonacci dessa pernada de baixa que a gente teve. A partir daí eu já vou abaixar o tempo gráfico para 1 hora, tá? 1 hora a gente pode ver que a gente testou 0,618 de Fibonacci, tivemos uma rejeição aqui nesse momento, ao mesmo tempo que a gente tem volumes grandes abaixo, tá? Tem muito volume no fundo, tem volume nessa região aqui que a gente fez de manhãzinha, tem volume no rompimento para cima. Então, nesse momento, a gente tem um rompimento para baixo aqui, o que dita para a gente desafios acima, ao mesmo tempo que a gente tem um rompimento no curto prazo para cima, que dita que não vai ser tão fácil assim a gente romper isso aqui para baixo, tá? E isso deixa bem claro as zonas que a gente precisa romper para cada um dos dois lados para a gente ter um movimento forte do mercado. Para mim, a zona aqui do Bitcoin é bem clara. Um rompimento dos 27.500 dólares já é um ótimo sinal, tá? É um sinal de força, conseguir se manter acima dessa região, para mim, olho para cima. Se continuar alto e romper os 28.200, eu imagino a gente renovando máximas, ok? Fazendo um rompimento aqui e realmente indo embora. Porém, se depois desse rompimento bonito para cima no curto prazo, e eu vou abaixar de novo o tempo gráfico para a gente discutir, a gente vier aqui e perder essas zonas de suporte, fundos importantes, aí eu acho que a gente tem tudo para ir lá para a região dos 25 mil dólares, ok? Repara que a gente testou justamente aqui na região de 0,382 e agora a gente vai ter esse suporte nessa região. O preço voltar aqui e fechar abaixo dos 26.800, para mim já é um sinal que não deveria acontecer se a gente for para respeitar essa alta. Já seria um sinal de baixa, um sinal de fraqueza do preço muito ruim, ok? Então cuidado com os 26.800. E obviamente o fundo, né? Fechou abaixo desse fundo aqui dos 26.400 dólares, ao meu ver a gente deve ter uma correção bem mais significativa do preço. Até mesmo por isso, o trade que a gente estava no Bitcoin, né, desde o fundo lá, depois que o Fed falou essa região aqui dos 26.600 dólares, a gente até saiu com uma parte desse trade aqui, a gente já recolocou o nosso stop nesse fundo aqui. Afinal, se o preço ultrapassa esses 26.400, caras, assim, não tem muito para segurá-lo até os 25. Então, por que a gente vai manter um trade? Na verdade, a gente vai estopar o restante do trade aqui nessa região para ir comprar mais caso o Bitcoin chegue ali nos 25 mil dólares, tá bom? Provavelmente a gente pode fazer outro trade nessa região. É claro que vai depender dos gatilhos, vai depender de como o preço vai chegar lá. Eu não consigo chegar e falar, não, nos 25 eu vou abrir um long. Eu não sei, né? E se a gente chegar lá nos 25 long short ratio de 7, de 5? Não dá para saber. Então, eu gosto do nosso trade system porque ele não tenta prever o futuro nem nas entradas que a gente quer fazer. A gente tem que analisar o presente até mesmo para essas entradas, porque é só analisando o presente que a gente vê se a gente tem gatilhos o suficiente para abrir as nossas operações. Igual claramente a gente teve gatilho para abrir aqui nesse fundo, teve gatilho para fechar nesse topo, e agora, se a gente vier aqui e romper, e provavelmente a gente não vai ter gatilho para fazer nada entre esses 26.400 e os 25 mil dólares, ok? Nos 25, pô, se muita gente vender, se tiver liquidação, olho para compra aqui no Bitcoin ou para um trade, né? Eu acho que o trade aqui é bem claro, mas também
possíveis compras pensando no longo prazo. Vocês sabem que a gente vai discutir isso aqui diariamente nos vídeos, ok? Falando um pouquinho sobre o S&P 500 aqui, o S&P 500 teve um dia meio misto, né? A gente teve uma queda ali para os 3.950, recuperou, fechou praticamente no 0 a 0 e nesse momento a gente está meio que exatamente no meio do caminho, né? É importante a gente passar dos 4.000, dos 4.040 pontos, seria um sinal de força aqui do S&P 500, assim como se a gente perder essa região dos 3.900 e 3.800 abaixo, é um sinal de fraqueza, tá bom? Um S&P 500 perdendo os 3.800 pode ficar muito feia a situação para todos os mercados, tá? Então é a zona onde eu tomaria mais cuidado. A gente estava falando sobre essa zona dos 3.760, mas como a gente já segurou nos 3.800, tem muito volume aqui, perder essa zona seria para mim realmente uma catástrofe para os mercados e provavelmente quedas feias aqui no S&P 500 para as próximas semanas. Então cuidado com os 3.800 aí, olho nos 4.000, 4.020 aí para essa semana, ok? Continua subindo, a gente sabe que a gente tem o topo aqui do ano em 4.200 pontos. A gente vai discutir com calma isso aqui, caso a gente chegue lá próximo, ok? Tranquilo. Continuando aqui, né, falando um pouco sobre o sentimento, eu quero te mostrar por que, na minha opinião, a situação para o Bitcoin melhorou consideravelmente e por que a gente tem essa zona de suporte muito clara aqui agora, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o movimento do Bitcoin, ele está se assemelhando a uma potencial acumulação, tá bom? Repara que a gente veio aqui, testou os 26.400 com muita gente vendendo. Depois a gente vai nos 26.600 de novo, muita gente vende. Aí de novo muita gente vende. Aí o preço vai acima para quê? Justamente para estopar e liquidar esse tanto de gente que acabou vendendo aqui nessa região. E ele consegue, tá? A gente tem algumas compras fortes aqui a mercado, como vocês podem ver. Até por isso eu acho que a gente está tendo essa correção nas últimas horas aí. E na correção a gente já começou a ter algumas vendinhas. Mas repara que interessante, o preço rompe para cima, o curto prazo, obviamente, né? E a gente tem queda no long short ratio de novo abaixo de 1. Isso é um bom sinal, né? Quando a gente vê o preço retomando uma alta e o long short ratio caindo, é um sinal que, se a gente rompe as resistências significativas, a gente está próximo de um pump daqueles do preço. Foi assim quando a gente estava nos 17 mil dólares, estava todo mundo falando que ia despencar. Foi assim quando a gente estava nos 19, rompeu para os 20, todo mundo falou que a gente ia continuar caindo. E a gente começou a fazer isso agora, né? Quer dizer que agora a gente vai começar a subir? Eu acho que a gente ainda é cedo para falar isso. Quando que realmente a gente vai ter maiores confirmações? Primeiro, rompimento dos 27.500, bom primeiro sinal. Rompeu 28.200 dólares, aí sim, apertem os cintos que provavelmente a gente vai ver novas máximas aí, 30 e além, correto? Além disso, né, podemos destacar aqui o óbvio. A gente teve um aumento de open interest nessa região, nada de outro mundo, tá bom? Então não é algo assim que me deixa muito otimista e tal. É algo mais neutro, porém, se a gente conseguir se manter acima dessa região de suporte aqui, a gente vai entender que tem uma turminha presa nessa região aqui, que foi uma potencial zona de acumulação aí, nessa região entre os 27 e os 26.800 dólares, tá bom? Pra mim tá muito clara a situação, galera. Se vier perder esses 26.800, qualquer viés otimista tem que ficar um pouco mais conservador, porque a gente tem sim um rompimento aqui para conseguir fazer uma continuação desse movimento. Se, mesmo com esse movimento bonito, com as pessoas shortando, com o sentimento interessante aqui, a gente não conseguir fazer esse rompimento para cima, continuar caindo, perder os 26.800 é um péssimo sinal, tá bom? Perder os 26.400 então nem se fala, né? Então, assim, para mim, nesse momento, o que a gente fez? A gente abriu mais um short, esse momento tá cheio de operação, tá bom? 5 shorts e 3 longos no momento. A gente abriu mais um short quando o Bitcoin tava nessa região aí dos 27.300, 27.500, para proteger ainda mais caso o preço volte a subir, né? Então, para mim tá bem clara aqui a situação. Zona de suporte, perdeu os 26.800, problema. Perdeu os 26.400, correção no semanal. Continuou subindo, rompeu os 27.500, primeiro bom sinal, rompeu 28.200, provavelmente novas máximas chegando aí, provavelmente os 30 mil dólares estão mais próximos do que a gente pensa. Correto? Olho no S&P que vai influenciar nisso aí, mas sem grandes coisas essa semana antes do PCE, que é sexta, ok? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o book, tá? Na minha visão, o book tá bem vazio, cara. Isso me deixa, assim, um pouco preocupado, porque a gente fez esse rompimento e tá meio terra de ninguém ainda, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não precisa de muito capital para fazer a gente, ou vou fazer essa armadilha aqui, o que seria terrível pra gente, ou realmente fazer o rompimento acima. Repara que eu colocando aqui uma máxima, tipo, de 400, vou colocar 370 aqui, começou a aparecer alguma coisa, né? Colocando aqui 370, olha, a única coisa que a gente tem é umas ordenzinhas ali nos 27, outras nos 26.800, 26.700, o fundo lá dos 26.500.
Então, muito pouca ordem, tá? E acima também, né? Um pouquinho ali nos 27.300. Quase nada, cara. As ordens muito pequenas. Nem dá para considerar direito essas ordens aqui. Então eu vejo que provavelmente a gente deve tomar uma decisão essa madrugada e vai ser uma decisão decisiva não vai, né? Mas vai ser uma decisão importantíssima pra gente saber se a gente vai para os 30 ou para os 25, tá bom? Então muita atenção aí a esse price action e a gente fica de olho, tá? Então, para resumir aqui, passou dos 26.400, pode ser uma boa zona para você colocar stops. Por exemplo, se você, pô, não realizei nada no Bitcoin, nos 28, não realizei em nenhum momento. Talvez os 26.400 seja um bom ponto para colocar um stop, para colocar dinheiro no bolso, tá? Assim como região mais próxima ali da resistência dos 28, pode ser mais uma zona onde a gente vai olhar para potenciais shorts, não no Bitcoin. Um short rate abaixo de um sentimento legal, não vou shortar Bitcoin. Mas tem várias altcoins muito ruins, tanto é que eu tô shortando 5 nesse momento. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, ok?